Amém? O som tá bom para vocês aí atrás? Ou quer que aumenta? Quer que diminui? Tá bom assim? Tá tranquilo? Amém. Então vamos ler a Bíblia, querido, porque o relógio não para e a gente sabe que já foi aquele tempo que cultuava a Deus noite adentro. Pastor Moacir, que já viveu isso, né, Pastor Moacir? Teve uma época que vocês cultuavam a Deus pela noite afora, não era assim? Vamos pensar nisso, vamos orar, pedir a Deus que nos dê essa bênção, essa graça. Abra a tua Bíblia, querido, no livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos. Peço você que abra Marcos capítulo 11 e nós vamos ler. Obrigado, irmão. Nós vamos fazer uma leitura assim. Nós vamos ler alguns versículos, saltar outros e depois ler outros mais à frente. Então eu quero que você abra em Marcos capítulo 11. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você a Bíblia Sagrada nessa hora. Marcos capítulo 11. A partir do versículo 12. Nós vamos ler Marcos 11, de 12 a 14. Depois nós vamos pular lá para o versículo 20 até o 26. Marcos 11, de 12 a 14. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, fala amém também. Ah, você não trouxe hoje não, irmã Terezinha? Mas a Bíblia já está na cabeça, não está? É isso aí. Ok, vamos lá então. Marcos 11, de 12 a 14. Depois nós vamos pular para o versículo 20 até o versículo 26. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vindo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Verso 20 agora. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebestes, será vosso. E quando estiverdes orando, e se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se porém vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, queridos? Vamos orar uns pelos outros? Chega perto de alguém, deixa Deus te usar e ore por uma pessoa, abençoe alguém, não deixa aí que ninguém fique só. Eu peço que você ore por alguém, inclua alguém agora nesta oração da tua vida. Eu peço a gentileza que você seja instrumento de Deus. Eu sei que Deus pode te usar, se você permitir, Ele faz isso nessa noite. E abençoe. A pessoa perto de você pode estar carente, pode estar precisando de alguma coisa, e você pode ser esse instrumento de Deus para ministrar sobre a vida de quem Deus pôs perto de você. Deus eterno, Deus bondoso, Deus misericordioso, de geração a geração tu és Deus, não há outro Deus além de ti. Meu Deus, tu criaste todas as coisas, tudo que existe, Senhor, é por causa da tua palavra, porque o Senhor trouxe à existência todas as coisas, e diferente, o Senhor fez-nos com as próprias mãos. Por isso o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nele o espírito de vida. Senhor, lhe deu alma vivente. Senhor, com todo cuidado, nos criou a tua imagem, a tua semelhança, para ter comunhão conosco, Senhor,
Sabemos que a natureza te louva, Senhor, as aves do campo, as flores, tudo te louva. E muitas vezes nós, seres humanos, que trazemos a imagem, a semelhança do Senhor em nós, muitas vezes nós nos aprofundamos em tristezas, nos aprofundamos em sofrimentos, e nós mesmos que deveríamos te adorar, assim como o Senhor merece ser adorado, pois tu és Espírito, importa que os teus adoradores te adorem em Espírito e em verdade. Nós mesmos, Senhor, muitas vezes não conseguimos abrir a boca para te dar graças por tudo que o Senhor tem feito. Por isso, nesta hora, eu quero colocar o Senhor no lugar que tu mereces, no trono do meu coração, e te agradecer, ó Deus. Muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado, meu Deus, por cada vida aqui presente. Querido Espírito Santo de Deus, fala a cada coração. Eu sei que o Senhor não nos trouxe aqui por acaso, o Senhor tem um propósito na nossa vida, e eu coloco cada vida nas tuas mãos, e peço que o Senhor fale a cada coração. Restaura, Senhor, outra vez a nossa comunhão com o Senhor. Permita, Senhor, que sejam construídos altares nesta noite para adoração ao Senhor, que corações se ofereçam a Ti como altar de adoração ao Senhor. Muito obrigado. Sabemos que tu não habitas em templos feitos por mãos de homens. O Senhor escolheu a nós para a tua habitação, porque não foi homem quem nos fez, mas foi o Senhor quem nos fez ovelhas do teu pasto, do teu pastoreio. Muito obrigado, Senhor. Pastoreia cada vida que aqui está e nos abençoa. Eu sei que o Senhor tem uma bênção especial para cada vida, e eu coloco cada vida nas tuas mãos e me coloco na dependência do Senhor, para que a tua palavra, mais uma vez, prospere naquilo que ela foi enviada. Não permita que a tua palavra volte vazia, mas que ela prospere naquilo que ela foi enviada. Muito obrigado. Nosso coração está preparado, está pronto para receber a boa semente da palavra do Senhor. Fale, Pai querido, e nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Seja abençoado, seja abençoada pelo Senhor. Bem, vocês já viram demais esse texto, não é? Tem certeza? Esse texto que fala, na verdade, de Jesus procurar fruto numa figueira, não encontrar. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Você já deve ter ouvido falar muito, né, desse texto lindo, maravilhoso. Lembra que essa não é aquela figueira lá do profeta, né? Que ainda que a figueira não floresça, não dê fruto, não é aquela figueira. Essa é uma outra figueira que eu quero meditar com você sobre ela. É muito importante para nós alguma meditação neste texto. Na verdade, a presença de Deus é um ambiente de cura. A presença do Senhor Deus, ela traz libertação, ela traz cura, é diferente de tudo. Nós estamos acostumados com os ambientes quando a gente convive, que nem sempre são ambientes de acolhimento, de cura. Mas eu venho te dizer que na presença de Deus, a presença de Deus é um lugar acolhedor, é um lugar de ajuda, é um lugar de cura, é um lugar de libertação. A presença do Senhor é um lugar de salvação. Amém, queridos? Então nós viemos aqui nesta noite, porque já sabemos disto, que é o lugar de Deus, a casa de Deus, é um lugar da presença de Deus. Então é um lugar onde há salvação, onde há libertação. E eu não me refiro na libertação como as pessoas costumam chamar libertação. Não, eu estou falando da libertação lá do fundo da alma, onde você sente que as cadeias, as prisões, aquilo que te aprisionava, te segurava no pecado, já não te segura mais. É isto, querido, que é a libertação. Tem muita gente floreando libertação e criando situações para dizer que a libertação não é assim. Libertação de fato é aquela que nos traz para a presença do Senhor, para o reino da luz do Senhor, e nos faz ser novas criaturas em Cristo Jesus, como diz as Escrituras. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz para nós: portanto, se alguém está em Cristo Jesus,
nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, querido? Isso que é salvação, isso que é libertação. Libertação não tem nada a ver com disciplina. Tem gente que acha que ser liberto é ser disciplinado. Eu vou dizer uma coisa, eu canso de repetir a mesma coisa, não tem nada a ver com disciplina. Disciplina é outra área. Você ser disciplinado é uma coisa, agora você ser liberto é algo muito mais profundo. Eu vou sempre citar o regime militar, que é um regime de disciplina, é um regime de hierarquia. Você vai encontrar uma disciplina tremenda nesse regime, mas você vai encontrar pessoas que são disciplinadas na sua profissão, mas não são libertas. É diferente libertação. Ainda que a pessoa que é liberta, ela seja disciplinada. Amém? Concorda? Sim, toda pessoa que é liberta, ela alcança a disciplina, ela é disciplinada. Ou você duvida que o espírito de moderação, que está lá no fruto do Espírito, é a disciplina? O espírito de moderação é aquele que te dá controle, te dá domínio. Então, ele te faz uma pessoa disciplinada. Mas eu quero que você preste atenção nesta realidade. O ambiente da presença, onde está a presença de Deus, é um ambiente de libertação. Eu fui liberto. O Senhor me libertou de muita coisa. E não precisa de ninguém me dizer isto, eu sei. E aí quando eu estou sozinho, e eu gosto de ficar sozinho, quando eu estou sozinho eu começo a pensar os caminhos por onde eu andei, e o Senhor me livrou deles. E foi libertação sim, porque o Senhor me livrou de coisas que eu já havia tentado largar antes. Eu tentei a disciplina por algumas vezes na minha vida. Algumas vezes eu disse, olha, eu não vou beber mais, porque eu bebia muito. Mas eu consegui um pouquinho, depois eu já não conseguia mais. Sabe outra coisa que eu fui liberto? Não sei quantos aqui já foi liberto da bebida? Que bebi e foi liberto. Glória a Deus. Eu bebia para arrebentar mesmo, irmãos. Menino novo e bebia, eu competi com gente velha. E aquilo eu achava uma vantagem. O Senhor me libertou. O Senhor me libertou de outra coisa, da mentira. Quem aqui já foi liberto da mentira? Aí você não vai ter coragem de levantar, eu sabia. Querido, eu mentia demais. Gente, eu mentia, mas nossa Deus, não vou nem perder tempo aqui para falar como é que eu mentia. Mas outro dia eu estava lembrando, falei, gente, eu mentia por mentir. Ainda bem que nas minhas mentiras eu nunca comprometi ninguém. Era eu mesmo e acabou. Gente, eu fui liberto da mentira. Amém, queridos? Eu fui liberto. Se um dia tiver coragem, você pode falar também. Eu tenho. Eu era mentiroso, mas mentiroso rasgado. Que mentiroso bobo. Sabe aquele mentiroso que mente de bobeira, sem medo de se enrolar? Eu fui liberto da mentira. Eu não consegui mentir há muitos anos da minha vida. A mentira me machuca. Você quer ser liberto da mentira? A gente mente muito. Sabia que a gente mente muito? Uma mentira muito clássica, que um dia, há muitos anos atrás, a juventude fez um retiro lá no Iapu, e aí me deram a oportunidade para falar, era sobre submissão, o tema. E aí, dentro do tema lá, eu fui tratar da questão da mentira, que a gente às vezes mente, e mente com as mentiras bobas, e quando a mentira vira vício, aí você mente, e nem percebe que é mentira, ela fica cauterizada na sua mente. Então eu citei um exemplo de mentira, naquele trabalho, naquela época, que era quando a gente trabalha, aí o telefone toca e o nosso patrão nos pede, não fala que eu não estou para ninguém não. E aí a gente vai e fala, não é? E às vezes em casa é a mesma coisa, então é mentira ou não é? Às vezes o telefone toca, você vai e vira para a esposa, não fala que eu não estou para ninguém não. Peraí, você pode atender o telefone, não pode? E falar para a pessoa, olha, me desculpa, mas eu estou muito ocupado, eu não posso atender agora. Ou pedir alguém para atender e falar isso. Mas por que tem que falar que não está para ninguém? Será que qual que é mais difícil? Falar a verdade ou falar mentira numa situação dessa? Para e pensa. Dá para falar a verdade, olha... Atende para mim, diga que eu não posso atender agora e eu atendo depois. É verdade, só que você fica pensando, se eu falar isso, vai pensar o que de mim? E que importa o que vai pensar de você, não é?
mas a gente tem dificuldade. Então, querido, presta atenção, a presença de Deus é um lugar de libertação, nesses termos que eu quero dizer. O nosso conceito de libertação tem que ser o conceito da Bíblia Sagrada e não aquilo que a gente acha que é libertação. Tem muitos aí criando cultos de libertação, nada contra, cria todos os cultos que você puder criar para poder abençoar as vidas que precisam. Crie, mas na verdade eu te digo, não existe libertação nesses termos. O que existe é que eu posso orar por você, você pode orar por alguém, nós podemos orar por alguém para dar um primeiro impulso na vida de libertação. Mas a libertação se consegue na medida que nós saímos da presença do inimigo das nossas almas e vamos para a presença de Deus, porque é na presença de Deus que existe libertação e cura e salvação. Amém, queridos? Não é assim que funciona? É na presença do Senhor. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Então não tem culto de libertação. Existe culto de libertação? Não, você tem que conhecer a verdade. Me ajuda. Se Jesus disse que nós temos que conhecer a verdade, que a verdade vai nos libertar, me ajude, pode falar, não tem problema nenhum. Como é que você vai conhecer a verdade para a verdade te libertar? Como? Como? Não entendi. E estudando a Bíblia, vindo para a presença do Senhor e comendo isso aqui dia e noite. Ou seja, libertação vai além de simples oração. Libertação vai além. Eu tenho me deparado com cada absurdo dentro de igrejas, entre aspas. Sabe por quê, querido? Porque largaram a Bíblia e partiram para os eventos de libertação. Isso não liberta ninguém. Se você não decidir negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, tu não serás liberto nem aqui e nem na China, como dizia lá na minha época. Não existe, querido. Se você não pegar a Bíblia e aplicá-la no teu dia a dia, não vai conseguir. Você pode disciplinar a tua vida um tempo e manter firme, vai e tal. Aí de repente você vai ver que o velho homem estava lá. Porque quem tem poder para te transformar é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Pastor, não tem poder, não existe oração forte que te transforme, não existe jejum que te ajude. Você vai continuar tentando, não vai conseguir. Não é assim que se consegue. Se consegue quando se resolve aplicar os ensinamentos da palavra de Deus no coração e colocá-los em prática. Isso leva tempo, isso demora, isso exige de nós. A religião é bem diferente de salvação. Religião não pode nunca te levar a Deus. E Jesus disse quem é que leva a Deus. Quem é que leva a Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é seita, Jesus é o próprio Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é através dele que nós vamos alcançar essa graça salvadora. Então eu te digo, querido, o ambiente da presença de Deus é este ambiente acolhedor, de ajuda, de cura. E se você quiser a presença de Deus na tua vida, vai trazer tudo isso e muito mais para você, para que tua vida seja transformada, seja mudada, para que você consiga enfrentar as adversidades e as situações que te rodeiam, para que nasça um novo homem e uma nova mulher que precisa nascer, que precisa brotar em cada um de nós. Você pode até imaginar uma coisinha: pode um peixe viver fora d'água? Pode um peixe viver fora d'água? Eu peguei o peixe que é mais simples de te criar um ambiente, né? Porque tem outros aí, animais e tal. Querido, um peixe não pode viver fora d'água. Você também não pode viver fora da presença de Deus. Assim como o peixe não vai sobreviver fora d'água, você também não sobrevive, você não vive, fora da presença de Deus. É necessário você compreender isto. Pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que você leu? Daqui a pouco você vai ver. Porque tem muita gente fora do lugar que devia estar.
Tem muita gente que está tentando, está disciplinado, está andando, está buscando, mas está vivendo fora do ambiente que você deveria estar. O diabo tem colocado nos corações muitas coisas que têm distanciado as pessoas da presença do Senhor. Rancores, mágoas, dificuldades as mais diversas. Tem feito as pessoas se sentirem invadidas pela igreja, pela palavra. São algumas das coisas só que eu quero nomear para você. Então, o lugar da presença de Deus, o ambiente igreja, as pessoas, o inimigo tem entrado nos corações para tentar transformá-lo num lugar inóspito, num lugar árido, num lugar de difícil sobrevivência, ao ponto de algumas pessoas dizerem que é melhor viver no mundo do que na igreja, sendo que a igreja é o lugar da presença de Deus. Amém, queridos? Mas é porque o inimigo tem colocado em alguns corações insatisfação, como eu citei aqui, alguns exemplos de rancores, mágoas, tristezas. As pessoas não têm entendido a luta espiritual que envolve a igreja do Senhor Jesus. As pessoas desses últimos tempos não têm prestado atenção na luta espiritual. Eu anotei aqui para não esquecer, querido, em algum lugar eu pus isso aqui, deixa eu ver se eu acho. É que o tempo do diabo está próximo demais, queridos. Sabe qual o tempo? O tempo da derrota final dele. E é preciso que você compreenda que o tempo do inimigo, o tempo do diabo está acabando, está findando. E ele anda furioso nesses últimos tempos. E ele tem usado uma estratégia tremenda e terrível. Antigamente, o inimigo ficava lá fora e atentava só aquelas ovelhas que desgrudavam. Agora o inimigo tem atuado dentro da mente das pessoas. Elas estão dentro da igreja e o inimigo entra com rancor, com mágoa. O inimigo entra com conversas, com fofocas, entra com tanta coisa na tua mente, no teu coração, para te distanciar do lugar onde Deus tem prometido estar e vai estar. Amém, querido? Está ouvindo aí atrás? Diz amém. Jesus disse assim, que ele ia edificar a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. E as pessoas têm saído da igreja. Olha como é que o inimigo é sujo. Qual que é a igreja do Senhor? É essa, é aquela, é a outra, são todas. Porque são delas que o Senhor vai fazer uma igreja só. É ou não é? Quem concorda, diz amém. Sim. Agora o inimigo tem arrancado as pessoas da igreja, de qualquer, não importa qual. Porque tem colocado na cabeça delas tanta coisa ruim que não é verdade. Na verdade, não é verdade. Tem arrancado das pessoas o ardor, o desejo de estar na casa de Deus, de estar na presença do Senhor. Tudo isso é trabalho maligno. Tem criado uma estratégia de, por exemplo, eu preciso ter tempo para mim, eu preciso ter tempo para a família, eu preciso, está criando tanta coisa, e as pessoas estão entrando nesta verdade maligna do inimigo, verdade maligna do inimigo, para nos enganar. Eu ainda sou da época em que ir à igreja era um evento e tanto. Quantos aqui são daquela época, hein? Que ir na igreja era um evento. Tem alguns aqui, tá vendo? Olha, ir na igreja era um evento. Hoje, ir na igreja não é mais não. Não era? O pastor Maci também era dessa época, né, pastor Maci? Que ir na igreja era um evento. Hoje é dia de ir à igreja. Gente, mudava tudo. Até a roupa mudava. Não é? É verdade. Sabia que há um tempo atrás tinha roupa de ir à igreja? Era. Quem lembra desse tempo aí? Pode levantar a mãozinha. Quem lembra? Fica com vergonha não. Sim, querido. Tinha roupa de igreja. Essa roupa não pode ir em lugar nenhum, porque ela é de igreja. Pastor, o que você tem a ver? Tudo a ver. Porque te mostra o que é que o inimigo tem feito hoje. Hoje tanto faz. Tanto faz. E eu queria que você entendesse, o diabo precisa saber que você sabe que o tempo dele está próximo. Isso eu estou te falando, porque foi exatamente isso que Deus me mostrou essa semana, Edgar, e o Senhor me deixou ver, que o tempo do diabo está próximo. Eu anotei
numa visão o Senhor me deu. E aí me veio ao mesmo tempo todos os fatos e acontecimentos. É tudo igual, querido, em todo lugar do Brasil, não sei do mundo que eu não tenho contato, é a mesma história. Os crentes estão insatisfeitos. E na verdade nem eles mesmos sabem com o que. Os crentes não conseguem, irmãos, manter uma vida contínua de devoção, de adoração, de forma alguma. Os crentes tentam ler o roteiro da Bíblia e eles agarram no mês de fevereiro, de março. Quantos aqui estão em dia com o roteiro da Bíblia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Roteiro, que é a leitura da Bíblia. Querido, eu estou te mostrando algo muito sério. Esse tema me assustou. Quando o Senhor me permitiu ver. Olha para você ver, Edgar, o que está acontecendo? Está acontecendo porque o diabo, o inimigo, sabe que os dias dele estão contados. O que você entende pelos dias do diabo, de Satanás, está contado? Vamos ver quem entende. O que você entende? Hein? Arrebatamento da igreja, visto de uma outra perspectiva. A gente só pensa em Cristo voltando, levando a igreja, mas um conjunto de eventos vão acontecer. A gente tem medo das catástrofes, a gente tem medo de morrer, e aí eu vou ficar sozinho, como é que vai ser? Mas eu quero que você entenda, é que quando o inimigo, diz Apocalipse, for lançado no lago de fogo e enxofre, aí acabou ele e os seus. Só que antes que isso aconteça, ele está entrando na mente das pessoas e criando nelas frieza, desânimo. Quantos aqui nesta noite não têm conseguido levar uma vida de oração? Quantos aqui nesta noite têm tentado produzir no reino de Deus e não têm conseguido? Quantos aqui conseguem tempo para tudo, mas não conseguem tempo para estar na presença de Deus? É a prova de que os dias do inimigo estão chegando e o Senhor já está selecionando os seus. Eu não vim trazer uma pregação para você que vai te matar de medo. Eu nem vou entrar lá em Apocalipse para falar do arrebatamento, que um vai e o outro fica. Pode ser que você vai e o outro fica, pode ser que vai só um, vai os dois. Eu não quero nem entrar nesse tema, porque não é o que eu venho trazer. Mas eu queria que você compreendesse por que de tanto sentimento de frieza e de indiferença. E o que nós vamos fazer, pastor, para voltar a ter aquele ânimo, aquele ardor? Abra o olho e entenda que é o maligno que está te tirando da presença do Senhor. É Ele. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você não está brigando contra mim, você não está brigando contra a tua mulher, contra o teu esposo, você não está brigando contra o teu patrão, não está brigando contra o teu filho, você não está brigando com ninguém. Acorda! É o inimigo que os tempos dele estão contados e ele está furioso e está te fazendo enrolar para que o Senhor volte e te encontre do jeito que você está, e aí você sabe para onde que você vai. É necessário entendimento. É necessário entendimento para você conseguir compreender o que está acontecendo, porque não há nada que se faça e que vai te animar, não há nada que eu possa fazer, que a igreja possa fazer, que vai te trazer para a presença do Senhor, senão o próprio Senhor. Você dando lugar a Ele, Ele entra no teu coração e você pega o embalo e você vai seguir na caminhada com o Senhor. Não há nada, eu te digo porque não há nada. Se a gente inventar qualquer evento aqui, você só virá enquanto tiver evento. Quando acabar o evento, você não vem mais. Se a gente resolver plantar bananeira aqui na frente para te fazer rir, você vai rir para desgramar meio mundo, mas você não vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se trouxermos as melhores vozes para cantar aqui, os melhores instrumentistas para cantar aqui, você vai gostar um tempinho e vai vazar fora, porque está faltando você compreender que você está envolvido numa luta espiritual e não dá para olhar para trás como você tem olhado. É por isso que a gente está frio. É por isso que está desanimado, é por isso que não dá para caminhar, não dá para andar, e a gente está preocupado com projetos, com comprar, com vender, e a gente está programando coisas. E onde entra a tua salvação neste programa que você está fazendo? Essa semana eu dormi de madrugada,
numa das noites, mas bem de madrugadinha, mais do que o normal. Eu estava procurando ouvir uns hinos antigos, porque depois da festa das mulheres aqui, elas cantaram um hino, que dentro do hino tinha um hino antigo, que eu esqueci o nome do hino agora, me faliu a memória, hein? Fervente Oração. Esse hino é mais antigo que vocês imaginam, tá? Luiz Carvalho gravou e é uma gravação linda, e naquela noite eu quis cantar com vocês aquele hino todo, mas eu pensei, precisamos pôr a letra ali para a igreja cantar, em fervente oração. E aí eu aproveitei, desse hino eu fui ouvindo outro, fui ouvindo outro, fui ouvindo outro. Quando eu assustei era quase 5 da manhã. Falei, e agora? Eu vou dormir, e dormi um pouquinho, e na hora que eu ouvia aquelas coisas, eu via como os crentes têm mudado. Mas o Deus Todo-Poderoso não mudou em nada. Amém, querido? Amém, igreja? O Deus Todo-Poderoso não mudou em nada. Ele continua fazendo os mesmos milagres. Ele continua operando as mesmas coisas que operava. E aí eu comecei a pensar em tanta coisa que já vivi e outros que eu não vivi, mas muitos outros viveram. Aí eu fui procurando, a internet é boa quando você quer que ela seja boa. Aí eu digitava lá uma das mulheres que cantou em fervente oração com o pastor, com o cantor, uma menina que era novinha. Hoje ela é uma mãe, avó, e ela já sofreu não sei quantos AVCs, ela já sofreu não sei quantos acidentes. Ela ultimamente deu um AVC e arrebentou, ficou em coma, e poucos meses depois ela estava cantando nesse local, e ela falando que só quer uma coisa, ela quer que Deus dê graça para ela continuar, não parar. Eu falei, Deus, cadê os obreiros desta geração que tem tanta coragem também? Hoje a gente dá uma dor de um lado, na cabeça, e já não quer mais saber. Você pode pegar lá o testemunho dela, chama Denise Cardoso. Anota aí no teu celular aí, digita lá o testemunho da Denise Cardoso, você vai ver. Eu nunca nem sabia que existia. Canta muito lindo, cantava. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa compreender o que o inimigo tem feito. Se você me disser, pastor, isso tem nada a ver, eu estou firme com Deus, eu vou para o céu, eu vou te dizer uma coisa. Pensa no céu como um lugar da presença de Deus, um lugar que cura, amém? Lá tem a árvore da vida, lembra lá, a água da vida? E eu quero saber se você está assim, está vivendo esse ambiente aqui. Porque para a gente dizer que é salvo, você tem que saber para onde você vai, e tem que saber se você está vivendo condizente com esse lugar. Salvação é pessoal, só você pode dizer se você está hoje bebendo da água da vida e comendo da árvore da vida. Você está bebendo da água da vida e está comendo da árvore da vida? Glória a Deus. Agora, se você não está, querido, não se iluda, você não tem a salvação que a Bíblia diz que o Senhor foi nos preparar. É ilusão você pensar, não, eu sou salvo, se eu morrer agora eu vou para o céu. Não pense assim, existem princípios, e Deus cria princípios para nos abençoar. Ele cria regras que você cumprir, você é abençoado. Então a salvação, ela implica em você hoje beber da fonte da água da vida. Eu quero até trazer uma pregação aqui um dia, e tem uma música, já localizei, para a gente fazer uma encenação daquela parte lá da mulher samaritana. Muito linda essa parte. Querido, se você não está diariamente bebendo da água da vida, saiba que você não está indo para a presença do Senhor Deus, para a salvação. O diabo está furioso, porque os dias dele estão chegando no fim. E você precisa saber disso. As lutas vão aumentar. As dificuldades vão aumentar. Só que você às vezes pensa que essa dificuldade é falta de dinheiro, é falta de... A dificuldade é aqui dentro. O inimigo tem afastado as pessoas da presença do Senhor. E aí a gente busca por avivamento. Senhor, aviva o quê? Quem? Aviva quem? Aviva a mim? Aviva você? Deixa eu continuar, porque o relógio não para. O inimigo tem lançado então todas essas coisas, e nos feito ser, querido, bem egoístas.
Uma coisa maligna que o inimigo tem feito é nos feito ser egoístas. Vou te explicar por quê. Porque a gente pensa que está bem, porque o nosso eu diz que está, e a gente acha que está. O nosso ego, você sabe, o nosso ego quando diz algo, se o seu ego for grande demais, é aquilo e acabou. Então tem feito as pessoas serem egoístas, e as pessoas acham que tudo está bem, quando de fato não está. Esse texto que nós lemos, a primeira lição que eu tiro dele é a aparência enganosa daquela figueira. Aquela figueira parecia estar bem, como muitos de nós acham que está bem. Ah, pastor, estou bem, eu estou indo para o céu. Muitos de nós acham que está bem. Muitos de nós acham que independe de igreja, de instituição. Esta é a realidade. Por isso que eu falei tudo aquilo com você. O inimigo tem lançado na cabeça das pessoas: eu posso viver sozinho, isolado, e eu estou vivendo e eu estou bem. O egoísmo tem crescido tanto, as pessoas têm achado que elas estão bem, e eu venho te dizer que não está bem. Um ramo, um galho, não vive se ele não estiver ligado à árvore. Ou vive? Hein? Não. Você não tem vida se você não estiver literalmente ligado à árvore. E quem está ligado a Cristo está ligado à igreja. Para isso o Senhor estabeleceu a igreja e disse que ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Por isso muitos estão sendo derrotados e não se dá conta. Então eu venho te dizer, a primeira lição que eu tiro, entre muitas aqui, é da aparência enganosa dessa figueira. Porque o versículo 13 diz que Jesus, vendo de longe uma figueira que tinha folhas nela, ele foi ver se acharia naquela figueira alguma coisa. Ele viu a figueira de longe. Olha para você ver, a palavra diz que ela tinha folhas. E quando ele viu a figueira com folhas, ele foi ver se nela tinha alguma coisa, porque ele estava com fome. E a Bíblia diz que, aproximando-se dela, ele não achou nela senão folhas. Aparência enganosa. Uma árvore bonita, uma árvore com folha, uma árvore frondosa, mas uma árvore que não produzia. Cuidado com a aparência enganosa. Talvez você tenha cultivado uma aparência que está tudo bem. Talvez você tenha cultivado uma aparência que a tua vida espiritual está bem. E você está até já se convencendo que esteja bem, mas pode ser que não esteja. Lá no fundo, que só você e Deus sabe, você já sabe, já se deu conta: eu não estou bem. Querido, eu tenho me deparado, e nós, graças a Deus, de um tempo para cá, paramos de saber dessas coisas. Quantas pessoas que pareciam estar bem e tentaram contra a própria vida, ou tiraram a própria vida. E aí os vizinhos, os amigos, aquelas pessoas não entendem: mas fulano era tão alegre. Aparência enganosa. E muitos de nós estão vivendo também uma aparência enganosa. E precisa compreender que Deus não te quer sofrendo, Ele não te quer nessa situação, mas você precisa compreender que é na presença do Senhor que há abundância de vida, que há libertação genuína. Eu me preocupo muito com as mídias sociais. Nas mídias sociais a gente nunca mais aparece triste. Eu já falei isso para vocês. As fotos no WhatsApp e no Facebook, é todo mundo rindo. Não existe mais aquele momento da pessoa poder ser ela mesma. E o que eu estou querendo trazer para você, estou lutando para trazer para você, é a realidade que Deus te conhece por dentro. Ele conhece teu coração, Ele conhece a tua alma. Ele sabe que você está moído, você está moída. Ele sabe que você está sofrendo. Ele sabe que você está lutando para ficar de pé, lutando contra o pecado. E Ele quer que você venha para a presença dEle, que é o lugar de cura e de libertação. Amém, querido? Então veja bem que essa questão da figura, da aparência enganosa,
ela é complicada, mas muito complicada. E aqui Jesus olhou aquela figueira e viu que ela tinha folha, foi buscar alguma coisa e lá ele não encontrou nada além de folhas. Quero te dizer, querido, que o Senhor quer olhar para você e não ver apenas uma figueira com folhas. Ele quer olhar para você e ver um homem e uma mulher que tem vida em si, que produz frutos para a bênção, para abençoar as pessoas. Você já viveu perto de alguém que não tem vida? Você já esteve perto de alguém que não tem vida em si, que não produz nada? É terrível. É terrível, querido. E eu venho trazer essa palavra para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem verdade que Jesus estava falando com o povo, os seus discípulos ali estavam ouvindo o Senhor. E Israel, na verdade, neste tempo estava vivendo um pacto com o Senhor, debaixo de uma aliança, mas eles já não obedeciam mais à lei do Senhor. E assim como Israel, muitos de nós também, querido, vive de aparência que está vivendo a lei do Senhor, mas não está vivendo a lei do Senhor. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você demonstrou que vivia a lei do Senhor, vivia debaixo do pacto, da aliança, da bênção, mas na verdade vivia na prática do pecado? Ou pode ser que você ainda viva essa prática, aparência de uma árvore frondosa, mas na verdade lá no interior não estava nada boa. Se você puder abrir sua Bíblia em Mateus, volta a Bíblia um pouquinho em Mateus capítulo 23, você vai ver que esse ensino de Jesus já é antigo. Esse ensino do Senhor Jesus Cristo sobre uma vida de aparência. Mateus capítulo 23, o versículo 27. Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus dizia: ai de vós, mestres da lei e fariseus. Ele disse: hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Olha bem, ao perigo da falsa aparência. Jesus disse: hipócritas, por fora vocês, mestres da lei e fariseus. Ele disse: por fora vocês estão, aliás, vocês são semelhantes ao sepulcro caiado, porque por fora realmente vocês são formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de imundícia. Querido, não é que Deus te queira ofender e machucar porque Deus te ama, mas Ele te chama nesta noite para permitir que a presença dEle seja uma realidade na sua vida. Amém, queridos? É necessário que a nossa vida seja condizente com a palavra do Senhor. Esta é a verdadeira transformação. Muitas vezes nós encontramos figuras na Bíblia, personagens na Bíblia, e a gente critica muito a vida deles. Mas na verdade esses camaradas não eram mais do que sinceros na presença do Senhor. Um bom exemplo é Tomé. Tomé, quando Jesus apareceu ressurreto, os discípulos viram e tal, e Tomé ficou firme, que não acreditava, ele precisava ver para crer. E muitos de nós criticam a atitude de Tomé, mas na verdade o que estava acontecendo ali é que não havia hipocrisia naquele homem. Ele não era um sepulcro caiado, ele não queria erguer as mãos só porque todo mundo estava erguendo, ele não queria cantar porque todo mundo cantava, ele não queria dizer aleluia porque todo mundo dizia aleluia, ele não queria dar glória a Deus porque todo mundo dá glória a Deus. Ele falou: não dá para mim porque eu não acredito, eu tenho que chegar no nível da fé, eu preciso acreditar e eu não estou nesse nível. Sinceridade, o que Deus pede de ti hoje é sinceridade. Não vamos viver bonitos, mostrando aliás uma beleza exterior que não existe no interior, porque isso desagrada ao Senhor Deus. Você está entendendo? Diz amém. Deus está te falando, diz amém. É a realidade, querido. No momento que a gente entra e é sincero com Deus, tudo muda. Essa figueira parecia que estava boa e não estava. Tomé disse: olha, eu preciso olhar, eu preciso tocar para crer. E quando você, querido, é sincero com o Senhor, Ele desce no nível da sua fé e te ajuda a crer. Amém, querido? Amém? Se você for sincero, Deus vai no nível da sua fé e te ajuda. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo, o Espírito Santo de Deus está dizendo. No dia que você for sincero, Deus vai no nível da tua fé e te abençoa. No dia que você disser: esse negócio não dá para mim, Senhor, venha e me socorre, Ele vai lá onde você estiver. Mas enquanto a gente estiver, querido, criando uma situação que parece, mas não é, a gente vai ficar sofrendo, lutando. Quero concluir com você essa leitura. Depois
me vem uma outra pergunta: por que aquela figueira secou? Minha segunda pergunta é: por que aquela figueira secou? Porque Jesus virou para ela no versículo 14 e disse assim: figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso, essa palavra no versículo 14. Agora eu fiquei perguntando: meu Deus, mas por que aquela figueira, Jesus disse, ela secou? Engraçado que os discípulos mesmos lançaram para o Senhor esta interrogação de outra forma. Veja que o texto que nós lemos embaixo vai dizer: passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Aí Pedro se lembrou, o verso 21, e disse: mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Ao que Jesus lhe respondeu. Aí Jesus responde por que a figueira secou. Ele fala assim: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Querido, a figueira secou. E olha que tem um detalhe que me intriga nessa passagem, é que o versículo 13 diz que Jesus foi procurar figo numa figueira, e não era tempo de figos. Aí eu tenho uma encrenca comigo mesmo, não com Deus nem com a palavra, mas não seria mais fácil Jesus fazer a figueira produzir? Não era tempo de figo. Para e pensa: se você for pegar manga num pé de manga, mas não é tempo de manga, o que você espera encontrar manga nele? Não é tempo de manga, você espera encontrar? É a situação. Jesus ficou bravo porque não tinha figo, mas a Bíblia relata que não era tempo de figo. E Jesus, que fez tanto milagre para trás, eu penso que ele poderia ter falado para a figueira produzir. Igual ele multiplicou pães, igual ele transformou água em vinho. Só um questionamento. Mas isso me chama a atenção, porque Jesus esperava algo daquela figueira. Algo Jesus esperava daquela figueira. E você pensa que ele espera o que de você? Será que você tem produzido aquilo que ele espera? Ah, pastor, mas não era tempo de figo. Isso é para você ver que Deus espera de você algumas coisas, ainda que você acha que você não possa, ainda que você chegue com seus argumentos: eu não posso, eu sou incapaz, eu não consigo. Assim como aquela figueira não era tempo de figo, Jesus esperava encontrar figo nela. E porque ela não produziu o que ele esperava, ainda que contra a natureza, ele proferiu uma palavra contra aquela figueira. E é isto que me vem agora para discutir, para falar com você. A figueira secou, foi porque Jesus falou a figueira com fé. Ou não é? Foi. Ele primeiro respondeu para ele: tende fé. E ele disse: olha, em verdade eu digo para vocês, que se você disser a este monte, ergue-te e te lança ao mar, e não duvidar no teu coração, mas crê, se fará exatamente como você falou. Então Jesus mostrou ali que a figueira secou, porque ele falou com fé e autoridade para a figueira secar. E aí, logo em seguida, além disso, nós vamos encontrar que Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 20, já havia ensinado os seus discípulos essa lição de fé, quando ele diz: em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada vos será impossível. Amém, querido? Nada vos será impossível. Está em Mateus 27, versículo 20, porque ele repete aqui a mesma lição, quando ele diz para os seus discípulos, que se você, verso 23, disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será feito assim, isto vai acontecer. Se você disser a este monte, monte, lança-te e vai para o mar. Eu vejo aqui, querido, uma outra lição grande, que é uma lição de fé. Esse texto que acabei de ler é uma lição de fé. E o desafio da fé, ele vem aqui nesse livro de Marcos, acompanhado também do desafio de perdoar. Porque Jesus, concluindo, diz assim, verso 24 ao 26: por isso eu digo vocês, que tudo que pedides em oração, crendo que o recebestes, será vosso. E diz o verso 25, que quando tiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Aí eu vejo o desafio de orar com fé,
de dizer à figueira, seca-te, ou dizer ao monte, como ele disse aqui, ergue-te e lança-te ao mar, sem duvidar. Eu acho muito lindo a palavra, que ela usa o passado para dizer no verso 24, por isso vos digo que tudo que pedides em oração, crendo que recebestes, ou seja, presente e passado, será vosso. Se você orar crendo, será vosso. Eu vejo o desafio da fé, quando o Senhor vai dizer para nós, temos que orar com fé, mas que também temos que perdoar, se alguém tem nos feito alguma ofensa. Se alguém tem te ofendido, perdoa, para que a tua oração seja ouvida e para que o Senhor te abençoe. E o texto termina, se porém vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, não adianta você orar, Deus perdoa as minhas ofensas, que Ele não vai perdoar, porque o perdão das suas ofensas está condicionado a você perdoar quem te ofende. Não existe oração, perdoa as minhas ofensas. Está escrito aqui, olha, se porém vós não perdoardes também, vosso Pai que está no céu não vos perdoará a vós. Então, querido, Deus quer te abençoar. Minha querida, Deus quer te abençoar. Deus quer te libertar. Deus quer te transformar. Deus quer te dar uma nova perspectiva na vida. Deus quer te conduzir por um caminho de cura, de libertação, e esse caminho é na presença do Senhor. Não existe outra maneira de você alcançar isso. Quero encerrar dizendo e parafraseando em cima do versículo 23. Jesus disse, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será feito, isto lhe será feito. Presta atenção, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, o monte vai obedecer. Baixa a tua cabeça, eu quero te pedir esse momento de oração. Baixa a tua cabeça. As palavras de Jesus foram que se você tiver fé e dizer ao monte, monte, ergue-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que será feito o que diz, vai acontecer. Presta atenção, se você disser ao monte, monte, ergue-te ao mar, o monte vai obedecer. Agora eu quero te dizer uma coisa, não permita que os teus medos, não permita que as circunstâncias, não permita que esses pensamentos todos que vêm na tua cabeça, diga no que você deve crer. O inimigo tem trabalhado nas mentes, como eu disse aqui, me esforcei para dizer. O inimigo tem colocado muitas coisas na mente. E o inimigo tem ditado em quem você deve crer. Você não pode mais aceitar que o inimigo diga em quem você vai crer. Jesus mandou falar à montanha, fale ao monte, ergue-te ao mar, e o monte vai obedecer. Outra coisa que eu te digo, se você não falar à montanha, a montanha vai falar a você. Presta atenção. Se você não levantar e disser, monte, lança-te ao mar, o monte vai falar para você. E o que o monte está dizendo para você? Que não tem jeito, que é impossível, que não adianta tentar, que já perdeu, que não vai dar em nada, que estão te invadindo a mente, invadindo o coração. O monte vai continuar dizendo para você essas coisas, que você não tem valor. O monte vai continuar dizendo para você, não adianta, ninguém se importa com você, ninguém te ama, ninguém gosta. O monte está te dizendo essas coisas, porque o monte aqui representa as barreiras impostas pelo inferno para que você não alcance a salvação. Então, levanta-te e fale ao monte, e não deixe que o monte continue te falando. O monte tem te falado coisas horríveis no teu pensamento, e você já tem acreditado que é assim. Só que Jesus disse, se você disser ao monte, erga-te e lança-te ao mar, ele vai erguer-se e lançar ao mar. Então diga ao monte, e não permita que o monte te diga. Domine sobre este problema, senão este problema vai te dominar. Domine sobre esse medo horrível, senão esse medo vai te dominar. Domine sobre essa timidez, este recuo, porque senão ele vai te dominar. Domine sobre o pecado, senão
ele vai te dominar. Domine sobre o desânimo, senão ele vai te dominar. Domine sobre esses pensamentos que flutuam o tempo todo, senão eles vão te dominar. Esta é a realidade da palavra de Deus para nós. Se você quer que eu ore por você, que a igreja ore por você, não tenha vergonha. Venha à frente e nós vamos orar com você. Venha, em nome de Jesus. Não importa o monte que esteja à tua frente, não importa a situação que esteja à tua frente, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Eu creio que Deus não nos trouxe aqui nessa noite por acaso. O Senhor quer nos libertar, quer nos restaurar. O Senhor quer nos dar nova perspectiva de vida. Se você está aqui nessa noite e quer mudar essa situação na tua vida, eu quero que você venha e nós vamos orar em nome de Jesus. Não tenha vergonha nenhuma. Estamos juntos. Estamos juntos nessa situação. Eu sei que tem muita gente que tem tentado chegar lá, alcançar a graça do Senhor, e tem esforçado muito, mas não tem conseguido, porque não se consegue sozinho. Quero pedir que o louvor cante bem suave, enquanto nós vamos ministrando sobre as vidas. Mas eu quero dizer que vamos conseguir em nome de Jesus. Vamos conseguir, amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém. Pelo menos concorde comigo, amém? Amém? Vamos conseguir. Eu creio plenamente que esses irmãos que estão aqui à frente vão conseguir, porque isso são coisas espirituais. Nós estamos falando de valores humanos, carnais. Estamos falando de lutas a vencer, vícios, necessidades mais íntimas que tem assolado e que não tem permitido andar livremente na presença do Senhor e nem alcançar o melhor de Deus. Na verdade, quando eu comecei a ler para você que se você não dominar sobre o problema, ele te domina. Se você não dominar sobre o teu medo te domina. Se você não dominar sobre a timidez, esse recuo, essa timidez vai te dominar. Se você não dominar sobre o pecado, ele vai te dominar. Eu quero que você nomeie aí tudo aquilo que você sabe que é barreira. E eu sei que tem muita gente aqui nesta noite que está vivendo diante de montanhas, que não está conseguindo caminhar. Eu espero que você não tenha vergonha, venha até a frente e nós vamos orar com você para que Deus te dê a vitória em nome de Jesus. Quem ficar no banco, estenda as mãos para cá e me ajuda em oração. E enquanto nós estamos aqui na frente, se tem alguém que quer reconciliar-se com o Senhor, se tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu quero que você levante a sua mão ou venha à frente, nós vamos orar com você em nome de Jesus. Oremos. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por este culto, obrigado por esta oportunidade, obrigado pelos nossos visitantes, Senhor, obrigado porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem nos falado. Pai querido, não queremos ser como aquela figueira que tinha aparência, tinha folhas, mas não produzia frutos. Queremos produzir frutos. Queremos também que o Senhor nos dê graça e autoridade para dizer aos montes que nos circundam que eles devem sair do nosso caminho, para que eles possam sair de acordo com a tua palavra. Quero que o Senhor dê vitória à tua igreja durante essa semana, Pai. Fortalece o teu povo. Eu quero pedir que o Senhor santifique a nossa mente, o nosso coração a cada dia, tornando-nos parecidos com o Senhor, pois queremos imitar ao Senhor na tua santidade, para a glória e honra do nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Te agradeço mais uma vez por cada vida que aqui está. Peço ao Senhor pela vida do Geraldo. Meu Deus, toma aquela vida que está hospitalizada, opera um milagre naquela vida, ajuda o Geraldo a ter uma experiência viva com o Senhor e fortalece aquela vida, Pai. Pedimos a graça do Senhor, leva o teu povo em paz, guardado pela tua mão poderosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, meu Deus, mais uma vez nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te dê uma ótima semana. Vamos estar juntos durante a semana, se Deus quiser.